Olá, sou o Dalmo, você está no canal Penso, Logo Insisto, e a gente vai falar um pouco sobre desigualdade social. Realmente sabe o que significa desigualdade social? Você tem uma ideia prática e na sua vida do que significa e como ela se manifesta, como que a desigualdade social aparece na sua vida? Apesar que no Brasil ela é um pouquinho mais fácil, principalmente nas regiões periféricas das grandes cidades. Por isso eu peço que você fique no canal, assine o canal, compartilhe o vídeo e vem junto. Se é o canal Penso, Logo Insisto, vem com a gente. Toca a vinheta. A desigualdade social, ela se apresenta em todas as regiões do globo, em todas as regiões da face da Terra. Não tenha dúvida que todos os países, até os mais desenvolvidos, eles experimentam um nível de desigualdade. Mas são os países em desenvolvimento, como o Brasil, e cidades, concentradas e assim localizadas nesses lugares, que você consegue identificar isso de maneira mais fácil. Segundo alguns estudos, fáceis de serem localizados, se você consultar no Google revistas de economia, World Economic Forum também, que é o Fórum Econômico Mundial, também já nos trouxe a informação de que 1% das pessoas que são aqueles os mais ricos do mundo detêm o mesmo recurso que os outros 99%. Para que você tenha uma ideia do quão desigual é o mundo. Mas lógico, quando você trata em números, vamos dizer assim, totais, assim, às vezes fica difícil de você enxergar essa desigualdade. Mas aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, não é difícil de você encontrar e enxergar essa desigualdade. Ela está no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que mora no extremo leste de São Paulo e que demora de 2 a 3 horas para chegar no seu trabalho, na região norte, ou na região sul ou na região central da cidade, ele é uma vítima da desigualdade, porque ele poderia estar vivendo numa região central da cidade, experimentar todos os aparelhos públicos, todos, tanto o transporte, teatro, local de ensino e poder trabalhar ali próximo, mas essa não é a realidade dele porque a desigualdade está ali presente. É muito caro viver naquela região, ou seja, pelo salário dele, ele não teria condições de viver próximo do seu trabalho. A vida em São Paulo é extremamente cara e extremamente difícil. A integração entre metrô e ônibus em São Paulo custa atualmente R$ 7,65, ou seja, só uma integração que a pessoa vai fazer por dia, ela já vai gastar quase R$ 8. E para um salário mínimo que gira em torno de mil e poucos reais, R$ 1.050 aproximadamente, você já tem uma ideia do impacto que isso tem no salário e no poder de compra que a pessoa tem. Porque dentro dessa conta ainda entra não só a questão do transporte, mas vai entrar a alimentação, o café, alguns outros tipos de gastos que a pessoa vai ter. Então, obrigatoriamente, ela é jogada literalmente para viver nas margens da cidade, nas regiões periféricas, que tem poucos ou quase nenhum tipo de serviço público. Uma pessoa desempregada que precisa tentar a sorte em São Paulo e buscar um emprego, ela já tem um gasto da integração do transporte de R$ 7,65 para ir e depois mais R$ 7,65 para voltar. Só que ela percorre quase que a cidade, o centro da cidade, vários lugares durante todo o dia. Ela provavelmente ou ela vai fazer um pequeno lanche, porque almoçar custa caro, mesmo no centro de São Paulo, e vai tomar mais um café, uma água, por mais que ela tente economizar, vamos pensar que ela vai tomar um lanche, ela vai gastar pelo menos mais R$10, pelo menos mais R$10. Então você está falando de 15 e voltar, mais R$10 de um lanche, falando de 25. Aí se você colocar um café, mais uns R$5. Então você já coloca aí R$30. Dependendo do que acontecer, ela precisa imprimir um documento, imprimir um currículo, ela já vai gastar mais um pouquinho. Então, quando você faz essa conta no final do dia,
você vê que essas pessoas elas vão acabar gastando em média de 35 a 40 reais em um dia para procurar emprego. Obrigatoriamente, em algumas situações, e tem várias matérias nesse sentido, muitas pessoas, por não ter o recurso da passagem, essa desigualdade toda, mesmo empregadas, acabam fazendo esse percurso ou de bicicleta, porque você tem essa possibilidade antes das ciclovias, nem essa possibilidade você tinha. Então muitas pessoas faziam esse trajeto a pé. Isso é reflexo da desigualdade social. A média salarial no estado de São Paulo gira em torno de 2.760. Em geral, se você pensar nos jovens, os jovens não começam ganhando a média, né? Os jovens vão ganhar abaixo dessa média. Então imagina, se você já tem um gasto com passagem, vai ter um salário que é menor do que 2.760, em torno de 1.500, 2.000 reais, vamos dizer assim, dentro dessa realidade. A vida fica muito difícil. Morar no centro é algo impensável, uma vez que o aluguel gira em torno de mais ou menos R$ 2.200, é a média do aluguel nas regiões, não vou nem dizer nas regiões centrais, mas nas regiões de São Paulo. Tem umas que são mais caras do que isso, bem mais caras, e outras que estão um pouquinho mais abaixo do que isso, que são regiões um pouco mais afastadas desse centro, que tem todos os equipamentos, em tese, todos os equipamentos que são necessários para as pessoas poderem se mobilizar e se locomover. Estados e cidades desiguais são marcados por profundas diferenças, né? Então, para ser bem objetivo, eu morei na Irlanda por 2 anos e lá era muito comum você ver uma pessoa que resolve não fazer o ensino superior, não cursar a universidade. Ele poderia trabalhar num escritório, trabalhar, né, com TI e ganhar muito bem, mas aí ele prefere ser barista, né, ser garçom, né? A qualidade de vida dele lá seria muito boa, ela é boa. Ele consegue morar numa casa centralizada, ele consegue, né, comprar ou sua bicicleta, sua moto, ou seu carro, ele consegue levar uma vida de forma mais tranquila, ele consegue ser vizinho, por exemplo, de um gerente de uma multinacional, né, ou de um banqueiro que seja. Já em países extremamente desiguais, isso não é possível, né? Então, uma pessoa que trabalha com limpeza pública, dificilmente ela vai conseguir morar em Moema. Assim, a probabilidade de ela morar em Moema é de 1 em 1 milhão, se tratando da cidade de São Paulo. Quando eu vivia na Irlanda, isso era uma coisa muito natural. Eu era garçom e em outros trabalhos eu fui lavador de prato e eu morava num dos bairros mais ricos da Irlanda. Eu dividia com outras pessoas, mas essa divisão permitia que a gente morasse num bairro muito bem localizado. Para você ter uma ideia, era como se nós morássemos no Alphaville. Então eram 3 pessoas que trabalhavam em restaurante e moravam em uma casa dentro do Alphaville, para você ter uma ideia. E isso lavando prato. Aqui no Brasil você não consegue, você vai morar no extremo do extremo, na periferia, porque a desigualdade não permite que você, se não tiver uma formação muito boa, né, você não vai ter salário, não vai ter poder aquisitivo para morar em regiões boas da cidade. Para que você tenha uma ideia de países que permitem e que essa questão da desigualdade não é tão brutal, você imagina que em um país mais equilibrado, um cara que trabalha de gari, ele consegue comprar um carro bom, um carro do ano. Se ele se organizar, ele consegue comprar um carro do ano. Ele não vai comprar, por exemplo, a última BMW lançamento. Para isso, ele teria que ter, né, aproveitado a oportunidade que é colocado para ele, como para o banqueiro, da mesma forma, através do ensino. Ele ia aproveitar essa oportunidade, ter estudado para ter um poder de compra maior, um salário maior, e aí ele poderia comprar as coisas que, digamos assim, supérfluas, né? É uma questão de status, mas ele vai ter condições de comprar um carro, ele vai ter condições de comprar uma casa, ele vai ter condições de comprar uma moto, assim como o cara mais rico, só que numa condição um pouco inferior, por escolha própria,
porque as condições, né, a igualdade da oportunidade foi dada para essa pessoa nesse país onde as desigualdades são menores. O Brasil é um país profundamente desigual, profundamente desigual. Para que vocês tenham ideia, aproximadamente 95% da população brasileira ganha em média R$ 2.500, ou seja, por mais que ela não queira admitir, ela está muito mais próxima, né, de perder o emprego, perder o trabalho, aquilo que te dá condições de você ter acesso aos bens e serviços, né, aquilo que você quer comprar, né, tá muito mais próxima de viver numa comunidade, numa favela, numa situação precária, do que ascender socialmente e viver de juros, por exemplo. O que tem que ficar claro, e que é um mito que se estabeleceu, a classe média é uma classe média porque ela consegue fazer poupança, ou seja, guardar dinheiro, e também através desse dinheiro que ela guarda, ela consegue viver um pouco desses juros. Mas ainda assim, dificilmente as pessoas conseguem fazer isso. Então tem gente que se considera classe média, mas ele só é um trabalhador que é bem remunerado. Se ele perder esse trabalho, em questão de 6 meses, a gente está vendo isso na pandemia, em questão de 6 meses ele consome aquele recurso que ele tinha, aquela reserva, e dependendo da situação, ele vai ficar sem casa, sem nada, ele vai perder tudo, então ele vai viver na miséria. Ele está mais próximo da miséria do que da riqueza, apesar de ele não se sentir assim. A maioria das pessoas não se sente assim. No Brasil, ela acha que ela está próximo da riqueza. É uma grande besteira isso. Sociedades desiguais, elas são marcadas por alguns desvios. Quais são, por exemplo? No Brasil, a classe média paga percentualmente muito mais imposto do que um milionário, um bilionário, um trilionário. Não tenha dúvida disso. Proporcionalmente, o cara que ganha salário mínimo também paga mais imposto do que o bilionário, o milionário, trilionário. É impressionante. Então, isso já é um desvio gigantesco. Para que você possa promover redução da desigualdade, você precisa ter justiça social já na forma de arrecadação do imposto. O imposto no Brasil é profundamente carregado no consumo e as pessoas precisam consumir. A classe média consome, a classe baixa consome, só que o quanto do salário dessas pessoas proporcionalmente é utilizado para pagar plano de saúde, escola, aluguel e alimentação pela classe média, pelas pessoas mais pobres, do que do cara que é milionário e bilionário. Percentualmente, esse cara paga menos, até mesmo porque ele tem um corpo técnico jurídico que vai permitir com que ele faça diversas manobras para reduzir ainda mais a carga de impostos que ele paga. No Brasil, a desigualdade já começa pelo imposto de renda. A primeira coisa, não só em São Paulo, mas no Brasil, você precisa fazer a correção da tabela do imposto de renda e implementar um imposto progressivo, né, um imposto de renda progressivo, para que corrija essas diferenças. Qualquer país do mundo, qualquer sociedade desenvolvida do mundo e que tem as características semelhantes com a brasileira, tem um imposto de renda progressivo. Não é possível você falar de redução da desigualdade sem um imposto de renda progressivo corrigindo esses desvios que ocorrem aqui no país. Eu tenho inclusive um vídeo, né, que vai ficar aqui, vai aparecer, que fala sobre o salário mínimo no Brasil e o poder de compra. Quem quiser saber com mais detalhe, pode assistir, você vai entender exatamente o que significa poder de compra do salário e ainda mais em relação ao salário mínimo no Brasil. O salário mínimo no Brasil é um dos mais baixos do continente. Apesar de a gente falar do país que está entre as 10 maiores economias do mundo, é a economia mais dinâmica da América Latina, então assim, não existe justificativa nenhuma plausível, racional, que permita um salário mínimo tão baixo quanto a gente experimenta aqui no país. Para você ter uma ideia, o Equador tem salários maiores que os nossos, o Chile, a Argentina e mais alguns têm salário mínimo percentual muito maior do que o brasileiro. A mobilização das pessoas em torno daquilo que é importante para elas é o que precisa ser feito. A sociedade chilena, há meses atrás, se revoltou, se mobilizou para mudar exatamente alguns desses desvios que estavam colocados lá.
né? Valor de salário mínimo, o salário, o executivo, o legislativo e o judiciário. No Brasil a gente tem um desvio absurdo em relação a esses poderes, porque eles são a elite do funcionalismo público, com altos salários, salários exorbitantes, penduricalhos, entre outras coisas, que são assim verdadeiras imoralidades e que atrasam muito o desenvolvimento do país. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você assine o canal, compartilhe o vídeo e também deixe o seu comentário. É muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.